Olá pessoas, aqui é a Marcela do Lavanda Tarô. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. A leitura de hoje é para a gente descobrir do que essa pessoa se arrepende em relação à situação de vocês. É uma leitura coletiva, então você precisa adaptar as informações que vão sair aqui ao seu caso, né, a sua situação atual com essa pessoa, ou até ter o entendimento de que algumas informações não são para a sua situação. Tá? São muitas pessoas assistindo, então algumas informações são muito específicas para algumas pessoas, tá? Nós temos duas opções, a primeira é a pirâmide roxa e a segunda é a pirâmide azul, tá? Você mentaliza a pessoa para você poder fazer uma escolha de montinho mais acertada. Algumas pessoas perguntam se pode assistir as duas. Você pode assistir as duas, tá? Você só deve ter em mente que você deve escolher uma como principal, tá? Assistir essa primeiro e a segunda, né? A que você não escolheu de primeira, você assistir como um complemento, tá? Porque muitas vezes as informações são diferentes, então para você não ficar confuso, é bom você priorizar uma delas, tá? Então vou me concentrar também, pegar as informações para você, você escolhe o seu montinho. Vamos ao primeiro grupo, pessoal da pirâmide roxa. Vamos ver os arrependimentos dessa pessoa. O que essa pessoa do consolente 1 se arrepende em relação à situação com o consolente 1. Essa pessoa se arrepende em relação ao consolente 1. A pessoa se arrepende em relação ao consolente 1. Sete de copas. Aqui faltou foco, né? Se a pessoa talvez ela tivesse muitas opções, ou se ela não tinha realmente muitas opções, ela enxergava muitas chances, né, afetivas. Então, ficar livre para conhecer novidades, ou se desfocar daquilo que estava vivendo de mais importante para viver de repente mais farrista, né, de alguma forma. Então, assim, o 7 de copas me passa uma confusão emocional, tipo, eu não sei qual dessas copas eu vou priorizar, né? Eu gosto de todas elas são importantes para mim, mas eu não sei qual é a prioridade zero no meu afetivo agora, tá? Então, aqui faltou foco. Talvez ela não tenha te valorizado ou valorizado a situação de vocês como deveria ter feito, tá? Ela tem essa sensação. Espera aí que eu mexi aqui, saiu do lugar, acho que eu já consegui ajeitar. E aí, para alguns casos, não é para todos os casos, né? Para alguns casos, inclusive, era uma pessoa que tinha outras pessoas, né? Que se achava tendo outras possibilidades, tendo liberdade ou querendo ter liberdade, tá? 10 de paus, sobrecarga, exaustão. Essa pessoa pode ter dado muito cansaço a você, né? Porque
É como se ela não tivesse levado a sério, tivesse levado as coisas casualmente, quando você queria um pouco mais dela, né? Ou muito mais dela. E me parece que as coisas chegaram num limite aqui. Ó, 3 de copas. Para muitas pessoas foi isso mesmo, foi farrinha. Para quem tinha um relacionamento, essa pessoa levou esse relacionamento ao limite, tá? Eu não sei como é que você aguentou isso aqui, porque é muita falta de compromisso. 7 de copas com 3 de copas, né? Então, com esse limite emocional que ela leva à interação de vocês, ela tira a felicidade, ela tira a celebração, ela tira a felicidade de estar junto, né? A farra de estar junto, né? Porque às vezes você tá com a pessoa, é tão bom estar com a pessoa e de repente isso se perde, né? Porque o outro perde o foco do parceiro do casal. Então, muitas vezes, essa falta de compromisso, que é demais aqui nessa leitura, pelo menos no início, foi uma coisa que sobrecarregou, na opinião dessa pessoa, num nível insustentável, tá? Então ela acredita, né? Ela se arrepende porque ela acredita, não sei se chegou a ser tudo isso, tá? Mas ela acredita dessa forma, que o nível de casualidade ou o nível de falta de foco, ou falta de comprometimento da parte dela em relação à situação de vocês, deixou as coisas quase que impossíveis de serem levadas à frente, tá? Ou vocês estão chegando nesse ponto, tá? Se vocês estão juntos, essa pessoa, a cabeça dela tá voando, ela não tá focada na situação de vocês, tá? Para alguns casos, é bom você averiguar. É uma pessoa que está procurando pessoas em rede social ou já está, inclusive, se comunicando com pessoas, o 3 de copas e o 7 de copas, tá? Se ela não está fazendo isso ainda, né? Aquela coisa do ficar curtindo fotinho de outras pessoas, né? Ou ficar de bate-papo com gente que, de repente, você não conhece, isso já é um desfoco da pessoa, né? Uma falta de compromisso, de repente uma falta de respeito com a relação. Então, para quem está na relação, essa pessoa se arrepende de talvez ter deixado as coisas chegarem no nível tão limite, quando na verdade ela não está numa vibração de relação, ela está numa vibração de leveza em relação ao afetivo dela, né? Então, viver novas possibilidades, conhecer outras pessoas, ou então nada disso, ficar sozinha, farrear, ir pra festa, sair com os amigos, conhecer novos lugares. Tudo isso tirando o foco do que seria o foco na relação, tá? Então, aqui, para quem tá junto, essa pessoa não tá com a cabeça nesse namoro, essa pessoa não tá com a cabeça nesse casamento e já está ficando insustentável para ela. Talvez você esteja cobrando, você esteja percebendo, né, que a pessoa está diferente, e isso ela já está ficando cansada disso, tá? Então ela pode estar arrependida no sentido de que, poxa, eu deixei essa situação chegar nesse ponto, né? Então, se as coisas estão no limite, foi porque eu permiti que isso acontecesse. Eu não queria levar a sério, né? No caso da casualidade, eu não queria mais continuar com a relação e, no entanto, deixei isso chegar no nível insustentável, talvez com muito sofrimento para você, inclusive, tá? Então, aqui não necessariamente vocês estão afastados. Essa pessoa ela pode estar com você hoje e tá arrependida de atitudes que ela está tomando nesse momento, tá? Agora, para quem tá junto, eu acho que é uma questão de tempo disso ser aberto para você, porque ela já tá achando que as coisas estão muito no limite, tá? A sobrecarga tá grande. Pode estar vendo que de repente você tá sofrendo ou alguma coisa do tipo. Aqui é uma questão de tempo dela mostrar para você que ela não tá assim, ou tão envolvida, ou querendo tanto dar um passo mais profundo, tá? 10 de espadas. Então, para algumas pessoas, sim, houve finalização, tá? Algumas pessoas estão separadas hoje
e a base de muito sofrimento. Sofrimento durante a interação, e a finalização também foi muito dolorosa, tá? Por quê? Porque a falta de compromisso dessa pessoa para com você foi muito grande, pelo menos é assim que ela identifica. A ponto de deixar as coisas, né? É como se a pessoa estivesse carregando o mundo nas costas, né? Então, as coisas ficaram num nível de exaustão que não tinha mais recuperação. Leva a um fim, e leva a um fim com muito sofrimento. Para algumas pessoas, repito, quem está com compromisso com essa pessoa hoje, tá? Essa pessoa está começando a ver que está na hora de conversar com você sobre, de repente, finalizar aquilo que vocês têm, porque ela não está com a cabeça focada na relação de vocês, tá? Ela está totalmente desfocada, não sei se ela está deslumbrada aqui com alguma coisa, com rede social, né? Com aplicativo, ou de repente, sei lá, tá num lugar diferente, uma academia diferente, um trabalho diferente. Aqui me parece uma coisa muito deslumbrada, e essa coisa muito deslumbrada pode já estar levando muito sofrimento para a relação, tá? É como se ela estivesse vendo que está chegando no limite, num ponto em que, se vocês não finalizarem isso, tá? Vai ser uma bola de neve de sofrimento muito ruim para as duas pessoas, tá? Aqui ela se arrepende muito disso, de ter deixado as coisas chegarem nesse ponto, né? De você ter sofrido muito, de ter causado tanto mal-estar numa situação em que ela já estava percebendo que ela não estava inteira ali, ela não estava inteira, tá? Aí sai a carta da pobreza, da escassez, 5 de ouros. Essa pessoa te deixou mal, em maus lençóis, tá? Você sofreu muito aqui. Então, a interação de vocês, para quem já finalizou, foi uma interação que no percurso e na finalização trouxe bastante sofrimento, deixou você no percurso com carência, você se sentindo abandonado, se sentindo largado, porque essa pessoa muitas vezes ela se focava nas farras dela, se focava na diversão dela, nos projetos dela, e você esperando às vezes uma comunicação, esperando uma profundidade. Para algumas pessoas, uma estabilidade que não veio, então você se dedicou esperando ter algo mais sólido que não aconteceu, tá? Essa pessoa, ela se arrepende, ela tem um entendimento de que ela fez você sofrer muito, tá? De que foi uma situação que lhe fez muito mal e que isso podia ter sido evitado se ela não tivesse deixado o barco correr por tanto tempo, tá? E isso vale também para quem tá junto. Essa pessoa percebe que tá te fazendo mal, que de repente não tá te dando tanta atenção quanto você gostaria, tá deixando você com o teu emocional abalado, tá? Para casos específicos, né, óbvio que não é para todo mundo, essa pessoa inclusive te lesou financeiramente, tá? Deve ter usado, pode ter usado teu dinheiro, pode ter deixado você com dívidas, né? Então, além do mal-estar emocional, também, para alguns casos, ela pode ter deixado você mal financeiramente, tá? A carta da força, a pessoa aqui que devia ter dominado o ego, né? Ela chegou no limite dela, naquela situação, né? Na interação de vocês. E, na realidade, eu sinto que ela se controlou de repente, não dizer para você o que ela estava sentindo, não dizer para você que ela não queria mais, não dizer para você que ela não queria aprofundar as coisas. Algumas pessoas aqui ficaram só casualmente na vida dessa pessoa, mas com muito sentimento, né? Com muitas expectativas em relação a essa pessoa. Aqui houve muito controle da parte dela para te entregar a solidez que você queria, tá?
Por quê? Porque ela estava focada nas coisas dela, ela estava focada em outras coisas. E com isso, ela não liberava totalmente o sentimento dela, não liberava totalmente o coração dela e deixava você escasso. Então você entregava tudo do seu emocional e ela não repunha, né? A ponto de você ficar vazio muitas vezes. Em alguns casos foi por causa de ego. Quando ela percebeu que aquilo ali já não estava mais como ela queria, quer dizer, já tinha chegado no limite para ela ao invés de se colocar logo de cara, ela de alguma forma, ela usou de ego para cima de você. Não sei se ela quis mostrar para você que ela era muito importante ou que ela era muito interessante, né? Não sei se ela queria de alguma forma que você corresse atrás dela, tá? É isso que ela se arrepende. Quando ela teve o entendimento que ela não estava mais com a cabeça ali, faltou talvez dela baixar um pouquinho a vaidade dela, tá? Ser honesta com você, que na cabeça dela teria evitado muito sofrimento, tá? Se ela tivesse logo de cara, quando ela percebeu que não queria mais, por exemplo, ou não queria investir tanto naquilo que vocês estavam vivendo quanto você esperava, né? Se ela não ficasse embromando por ego, por exemplo, tá? Ah, não, me envaidece, tem uma pessoa que está atrás de mim, uma pessoa que me quer, uma pessoa que me ama, uma pessoa que de repente faz tudo por mim, né? Então eu vou levando, aqui tem um pouco da coisa do vou levando, só que nessa do vou levando, a situação chegou num ponto insustentável, tá? E essa pessoa, ela tem sentimentos por você, ela não é uma pessoa que ignora você afetivamente, né? Então, ela não me parece assim, ela sente um arrependimento que ela não queria talvez lhe fazer tanto mal, né? Eu acho que ela foi, de repente, um pouco egoísta, saiu 9 de ouros, que é a carta da realização pessoal. Para algumas pessoas se focou no próprio trabalho, né? Se focou nos próprios estudos, na própria realização. Para algumas pessoas teve um foco apenas financeiro. Pode ter continuado a interação com você sempre com o que financeiro, por causa da estabilidade de alguma forma, mas a questão da realização pessoal tem um pouco a ver com esse ego aqui. Eu insisto, não sei exatamente por que essa pessoa, eu sinto ela muito deslumbrada, tá? Ainda está embaixo do 3 de copas. Não sei se tinha muita gente paquerando ela, né? Se ela estava vendo muitas possibilidades no entorno dela, ou via internet, não sei o que estava vendo. E aquilo meio que massageou o ego dela, tá? E no que massageia o ego dela, ela se deslumbra, né? Para muitas pessoas isso é ilusório, inclusive, se deslumbra e se desfoca, né? Daquilo que tem realmente valor. Então não é que ela não gostasse de você, mas que ela realmente se desfocou do afetivo que ela tinha por você, tá? E isso te fez muito mal. É como se ela tivesse a sensação de que ela podia ter, de repente, terminado ou podia ter falado com você de uma forma mais aberta sobre as intenções dela, sem, de repente, usar tanto do ego dela ou da vaidade dela, tá? Para cima de você, porque isso teria evitado muito sofrimento, tá? Nessa situação. Não sei se ela tem uma sensação aqui de que por sentimento, por expectativa, você fez tudo o que você podia. Você chegou no nível que você se esgotou suas possibilidades, né? Mas isso de alguma forma é muito triste, porque isso de alguma forma envaidecia mais ela, tá? Talvez antes ela, tá massageando meu ego, né? Ficar me querendo, ficar andando atrás de mim. Hoje ela já se arrepende disso. Ela se arrepende de ter agido dessa forma com você, tá? Ela sente que deixou as coisas chegarem num ponto que não havia necessidade. Tudo eu sinto um certo egoísmo, né? Uma coisa meio de vaidade mesmo, né? E uma energia individual, um 9 de ouros, né? Uma energia que não é uma energia
de casal, não é uma energia de parceria. Tá aqui, ó, 6 de paus. Ela estava querendo se dar bem, estava querendo ter vitória, tá? Tava querendo mostrar força. Hoje eu sinto que essa pessoa, ela tem uma sensação de que ela teve uma atitude com você, talvez um pouco arrogante, de querer se mostrar bonzão, a boazona, né? A pessoa mais interessante, aquela pessoa que gosta de ser procurada, né? Que gosta de ser paparicada, né? A questão de estar sendo admirada pelos outros, tá? De repente, com muitas possibilidades aqui, nisso ela joga fora uma grande possibilidade de viver algo de sucesso. Ela finaliza a possibilidade de viver algo de sucesso com você. E ela tem essa sensação hoje, inclusive, que depois do mal que ela lhe fez, que possibilidades que ela tem contigo, tá? Quer dizer, como é que ela chega... Aqui falta humildade, né? Não teve humildade, agora vai calçar as sandálias da humildade e vai falar o que para você, tá? Essa pessoa, ela pode ter saído da sua vida... finalizado as coisas com você, sofrendo muito e ela se achando por cima da carne seca, se achando o máximo, né? Dizendo que não queria mais, que não queria saber se você estava sofrendo ou não. E na verdade hoje ela se arrepende de ter tido essa postura egóica com você, tá? Ela acha que eu sinto um quê de injustiça, tá? Que você não merecia passar por esse tipo de coisa. Quer dizer, levou a muito sofrimento desnecessariamente, tá? Além de alguma forma acabar com o potencial de repente isso dar certo ou isso ser recuperado, tá? É interessante, né? Porque aqui ela tá com um ar muito vaidoso. Ai, eu tô no máximo do meu poder pessoal. É muito legal, né? Você tá com uma sensação de que você tá realizado, mas tenha sempre responsabilidade com o emocional do outro, né? Então é uma carta de ouros. Pode ser que essa pessoa estivesse ganhando melhor, estivesse estabilizada financeiramente, estava ostentando de alguma forma, tá? Tava se achando assim meio que bem-sucedida fora da situação de vocês. Hein? A morte. Essa pessoa, é o que eu falei, essa pessoa, ela hoje, ela acha que ela lhe fez tanto mal que ela não vê caminhos hoje de retornar e dizer para você, olha, eu me arrependo de ter tratado você dessa forma, ter feito você sofrer, você chegar no seu limite nessa situação, né? Porque eu acho que ela tem uma sensação de que ela agiu para cima de você com tanto ego que acabou, que não tem mais o que fazer, tá? Que é como se as coisas assim não tivessem retorno, quer dizer, meio que impossibilita um retorno de sucesso, vocês tentarem fazer isso dar certo, né? Por quê? Porque antes ela pensou só no sucesso dela e que essas atitudes dela levam a uma real finalização, de repente, daquilo que você sente por ela, ou até do respeito que você tem por ela, da forma que você enxerga ela hoje, meio que impossibilitando as coisas, tá? Vamos para a segunda leitura. Vamos ao grupo 2. Pessoal da Pirâmide Azul, consulente 2. Arrependimentos dessa pessoa em relação ao consulente 2. Arrependimentos dessa pessoa em relação ao consulente 2. Só em relação ao consulente 2. Não só. Ficou. 8 de copas. Opa. Se arrepende de ir embora ou se arrepende de ter deixado você ir embora?
10 de ouros. Para quem é triângulo, essa pessoa se vocês eram triângulo, você era a terceira parte, essa pessoa optou por ficar com a relação que ela tinha. Ela se arrepende de fazer isso, de ter abdicado do que ela sentiu por você e ficar com a família ou o casamento, por exemplo. Para quem não era triângulo, se essa pessoa era solteira, as chances que ela enxerga de viver algo sólido com você eram grandes. Ela se arrepende de ter abandonado o barco, de repente, antes de concretizar um 10 de ouros com você, que ela enxerga nitidamente, né? Então, era uma questão de tempo, por exemplo, para vocês se estabilizarem, para vocês ficarem juntos, né? Se vocês tinham uma relação, por exemplo, vocês eram casados, essa pessoa abandona a relação, abandona o casamento, ela se arrepende de ter abandonado a relação de vocês, né? Porque mesmo se fosse uma coisa inicial, na visão dela tinha um potencial imenso de se tornar a coisa mais sólida que fosse acontecer na vida dela. E o detalhe mais importante, o 8 de copas virou rainha de ouros. O 8 de copas fala de uma pessoa que está dando as costas para 8 copas, em pé, tem nenhuma derramada, tá? Então, se o máximo são 10 copas, 8 copas é sentimento pra caramba. Então, assim, se ela abandonou o barco, tá? Ou se ela abandonou a interação de vocês, ela abandonou gostando de você, tá? Então, por algum motivo, ou por dinheiro, ou por família, seja lá o que for, ela abandona aquilo que ela tem com você, gostando de você, tá? Então, não foi por falta de amor, não foi por falta de sentimento, não foi por falta de carinho, foram outras decisões que essa pessoa tomou, tá? A rainha de ouros, então, para quem era triângulo, tá? Essa pessoa abdica do que ela sente por você para persistir na relação que ela já tinha, tá? Ah, mas é ex-casado ou ex-casada. Ainda enxerga o ex ou a ex como uma pessoa da família, né? Uma pessoa com quem tem uma relação, porque às vezes foram muitos anos de relação, às vezes tem família, tem filhos, tem patrimônio, tá? Essa pessoa, ela pode ter abdicado daquilo que ela sentia por você por conta de dinheiro, por conta de patrimônio, por conta de trabalho, tá? Que fala de estabilidade com alguém. Se você não está em nenhum desses casos, essa possibilidade de estabilidade era contigo. Essa pessoa, ela enxerga em você ou em ter algo com você, um potencial de viver algo tranquilo para a vida toda imenso, né? Aí você se questiona, por que abriu mão então? Sei lá, maluquice da cabeça da pessoa. Não adianta se questionar sobre isso. São as decisões que a pessoa toma. De repente tomou essa decisão há 10 anos atrás, por exemplo, né? Tomou essa decisão há 2 anos atrás. Quando tomou a decisão, achou que estava fazendo certo. Hoje, essa pessoa tem uma sensação, tá? Ela tem uma sensação de que com você ela teria uma relação firme, de parceria, tá? E de vitória, porque 10 de ouros é o máximo que você pode ter de estabilidade com alguém. É família, é cachorro, é casa, é tudo que você pode ter, tá? Então, para quem não era triângulo, né, e quem não vivia uma relação, essa pessoa hoje, ela enxerga uma perspectiva do que poderia ter sido a vida dela com você num nível altíssimo, tá? Muito alto mesmo, talvez porque, não sei, hoje está vivendo uma relação que é um inferno, por exemplo, né? Uma pessoa que só quer saber de dinheiro, uma pessoa que é extremamente controladora e dominadora, aí ela fica de lá à distância pensando que você era uma pessoa tranquila, que você era uma pessoa que sabia resolver os problemas, que sabia dialogar, né? Que era uma pessoa que tinha a cabeça para lidar com a questão financeira, não era uma pessoa que saía gastando tudo, né? Então, ela faz essas projeções em relação a você. Se vocês tinham uma relação,
essa pessoa enxerga você ainda como família. Ela pode estar vivendo o que ela quiser, ela pode estar no 5º casamento, ela pode estar na 5ª relação, tá? Casamento foi contigo. Estabilidade foi contigo. Ela pode estar casada com outra pessoa, mas em você é que ela enxerga assim, aquela pessoa realmente é a pessoa parceira, que está junto, a esposa, o esposo, né? A pessoa pronta para viver a relação. Só que eu sinto, olha o que sai, a sacerdotisa. Olha a falta de maturidade nas decisões dessa pessoa. Quer dizer, hoje, tá? Não sei há quanto tempo que isso aconteceu, tá? Hoje ela sente que tem maturidade para enxergar isso, tá? Então, faltou saber mais da vida, se instruir mais, ler mais, seguir a intuição, faltou sabedoria de alguma forma para tomar essa decisão aqui. Na cabeça dela, ela não foi sábia de virar as costas para aquilo que ela estava sentindo e ir embora, abandonando este grande potencial que ela tinha com você. Pelo menos ela enxerga esse potencial. Mas ela enxerga hoje, quer dizer, a sabedoria, né, está aqui hoje. O arrependimento dela vem da sabedoria que ela ganhou com o tempo, né? Então, de repente, passou o tempo, ou de repente ela fez escolhas erradas, né? Viveu situações que não traziam tranquilidade para ela, aí a experiência levou o aprendizado bate pesado na cabeça dessa pessoa e bate o arrependimento em seguida, tá? Não sei se essa pessoa te acompanha, essa pessoa vê você com um equilíbrio de pessoa relacional que você é ímpar. Tá? Na cabeça dela, ela viveria algo com você de muita tranquilidade, prosperidade e longevidade. São 2 cartas de ouros, né? Aquela coisa, se eu tivesse me casado com o consulente 2, nossa, eu estava casado o resto da vida, porque, né? Ia ser super parceiro, parceira. É assim que ela enxerga hoje. Então, talvez ela tenha que ter vivido algumas coisas, passado por alguns desafios para poder enxergar com maturidade o erro cometido, tá? Aqui é um erro de decisão, é isso que eu percebo. Essa pessoa optou por ficar no casamento que tinha. Essa pessoa se arrepende, por quê? Porque no casamento ela tem a tranquilidade, a solidez, a estabilidade, mas não tem o amor está em você. Então ela se arrepende de ter abdicado do amor que ela sentia por você para pensar só na família, para pensar de repente no patrimônio, mas foi uma decisão que na cabeça dela antes ela acabou tomando com a maturidade que ela tinha, que hoje ela tem mais maturidade, mais equilíbrio, ela pensa com mais equilíbrio, a carta da justiça, tá? O raciocínio dela, de repente, ela tá mais racional para tomar determinadas decisões. Aqui, essa pessoa tomou uma decisão racional, talvez em relação a você, se vocês eram um triângulo. Ela tomou uma decisão de abdicar do que ela sentia, em prol daquilo que ela já tinha de concreto. Ela passou por cima do emocional dela e optou por ficar com o compromisso que ela já tinha. A pessoa casada com trabalho, que seja, optou por ficar com o trabalho, optou pela família, optou pelos filhos, tá? De alguma forma aqui, ela passa por cima do amor que ela tem por você e talvez decida por outra coisa. Aqui, não, 2 cartas não. Aqui faltou equilíbrio para tomar essa decisão. 3 de copas, acabou a felicidade, né? Então, para quem estava junto, essa pessoa se desfocou totalmente da relação que vocês tinham.
Essa pessoa se desfocou, para quem não tinha um casamento, tinha um potencial de ser feliz junto. O potencial ela enxerga, mas na hora, talvez no primeiro momento da interação de vocês, ela só estava enxergando a farra, enxergando a felicidade, enxergando a celebração. Então você pode ter apertado ela um pouquinho mais, ela ter falado, não, mas eu não quero casar, não, mas eu não quero ter uma relação, né? Não, eu quero ser livre, eu quero fazer as minhas coisas, eu quero viver novas experiências. E aí, de repente, está vivendo as experiências e não está bem, não está feliz, não está encontrando pessoas de qualidade. Porque a pessoa de qualidade é você. De grande qualidade, tá? Aqui tem um arrependimento de não ter literalmente sido justa ou justo com você, tá? Fazendo jus ao valor que você tinha para ela ou que você tem enquanto pessoa. Então você entregou o seu melhor e ela não agiu com justiça com você. Então, de repente, o justo era te tratar com mais valor, né? Era te dar, de repente, a relação que você queria receber, tá? Uma pessoa que tem uma sensação de que não foi legal contigo, tá? E te transformou numa rainha de espadas. Agora você tá, ó. Não sei se essa pessoa tá tentando contato com você ou se tá tentando voltar com você, né? Porque ela tem uma sensação de que ela amadureceu, então ela tá diferente. Ela tem mais coisas para apresentar para você. E aqui, se isso já tem muito tempo, o sentimento que ela tem por você. Perdão. O sentimento que ela tem por você está guardado dentro dela. Essa pessoa nunca te esqueceu, tá? Se vocês... essa história tem 5 anos. Há 5 anos ela te ama profundamente, tá? Ela pode não falar, ela pode estar investindo em outras situações, mas assim, tá guardado dentro dela, tá? Talvez isso faça ela crescer, aprender e refletir, né? Sobre as decisões erradas que ela tomou, tá? Aqui, principalmente, a escolha de ir embora, a escolha de não ficar com você ou de não manter você de alguma forma, que isso gera em você uma desconfiança a respeito dela. Então, para quem ela não está procurando, ela tem medo de te procurar. Ela tem medo de te procurar, sei lá, depois de algum tempo, dizer para você que ainda gosta de você, que decidiu errado, porque ela acha que ela não vai ser bem recebida, a rainha de espadas. Ela acha que você tá, de repente você não quer mais, ou que você vai super se defender do contato dela, porque você não confia mais, vai querer manter distância, tá? Ela não enxerga que você vai ser com ela enxerga que você não vai ser mais a doçurinha que você era antes, tá? Aquela tranquilidade, de repente você vai ser mais objetivo, tá? Em alguns casos até mais ríspido, né? Ou não querendo se comunicar, ou isso já pode estar acontecendo agora. Essa pessoa pode estar tentando entrar em contato com você e você está extremamente resistente a esse contato, ou a um encontro, por exemplo. Essa pessoa está pensando, caramba, olha que bobagem que eu fiz, né? Então, a minha decisão injusta de ir embora e abdicar daquilo que eu estava sentindo transformou o Consulente 2 de uma rainha de ouros para uma rainha de espadas. Então, agora você está mais confiado, está mais criterioso, né? Tá mais em busca da verdade, de repente você não está nem acreditando tanto no que essa pessoa está falando para você. E se isso não está acontecendo, é isso que ela acha que vai acontecer. Dureza da sua parte. Se ela te procurar, ou você não vai querer nem saber, tá? Ou você até vai ter a educação, né? De corresponder o contato, mas vai ser aquela coisa bem distante, bem... né? Bem tentando se proteger de se entregar de novo. Uma só.
Mas ela acha que isso é justo, tá? Se você hoje, você não acredita mais nela, não confia mais nela, tem medo de voltar a ter um contato e de repente se magoar de novo, ser abandonado de novo, de alguma forma, ou ser traído para algumas pessoas, 3 copas, essa pessoa traiu, né? Essa pessoa estraga a relação ou com farro ou com terceiras pessoas, essa pessoa acha justo, tá? Que você de alguma forma veja ela hoje com desconfiança, porque a atitude dela com você não foi justa, né? Ela não foi, se ela não fez jus aqui o 3 de ouros, ela não fez jus à parceria que vocês tinham juntos. Se vocês não tinham ainda uma parceria, né? Não estavam de repente construindo uma vida juntos, uma coisa com longevidade, essa pessoa enxerga isso com você. Agora, tá? Talvez depois de ter aprendido, de ter apanhado, da vida ter mostrado, de ter se dado mal, de ter passado por uma série de desafios, depois que tomou a decisão injusta em relação a você, agora ela enxerga tudo isso, todo esse potencial, aquilo que ela jogou fora, a parceria. Então, por exemplo, se vocês eram casados, essa pessoa te trai ou te troca para ficar com uma outra pessoa, ela não vê nessa pessoa a mesma parceria que ela via contigo. Ela pode estar até casada com essa pessoa, tá? Pode até estar lá investindo na relação, mas a parceria ela via contigo. Ela continua enxergando com você. Essa pessoa não é tão legal, de repente não é tão presente, né? Não é tão companheira. Então aqui essa pessoa ela tem um enxergar da sua pessoa, consulente 2, de extrema qualidade relacional, que na cabeça dela ela joga fora, tomando uma decisão de virar as costas, tá? Que não foi justa para com você, uma pessoa, uma rainha de ouros, uma pessoa de muito valor e com muito valor para oferecer. E que caso você hoje esteja extremamente criterioso em relação a ele ou a ela, né, ou até querendo manter distância, ela acha justo que seja dessa forma, ela acha natural que você esteja se comportando assim. Afinal de contas, ela não teve a seriedade de te valorizar. Vou complementar. Mas me parece que precisou viver algumas coisas, tá? Viver, ler, estudar, aprender na marra, no dia a dia, na vida, tá? Para ganhar essa sabedoria. Hoje é uma pessoa que intenciona, por exemplo, se relacionar de uma forma mais parceira. Leva as coisas mais a sério. Mas na cabeça dela, você não quer mais, tá? Hoje eu amadureci, mas acho que o consulente do não quer nem mais saber de mim. Consulente 2. Render-se. Render-se. Você se render. Eu acho que aqui essa pessoa acredita, para quem principalmente essa pessoa abdicou do que sentia para manter algo que tinha, ou dinheiro, ou trabalho, ou compromisso, seja lá o que for, essa pessoa se arrepende de não ter se rendido ao que sentia por você, tá? Se arrepende bastante. Na cabeça dela, ela acha justo que você enxergue ela com mais frieza, tá? Mas talvez ela dentro dela, ela torça para que você se renda ao que você sente por ela. Mas eu acho difícil, tá? Eu acho que ele enxerga isso como muito difícil. Apesar de continuar enxergando você como uma pessoa honesta, uma pessoa bacana, uma pessoa parceira, na cabeça dela, essa tua parceria você não tá mais guardando para ela. Para ela sobrou uma rainha de espadas, tá? Você tá mais querendo saber a verdade,
testando as coisas que ela fala de alguma forma, tá? Na cabeça dela, ela não teve assim sabedoria para tomar uma decisão mais justa com você, mais equilibrada com o sentimento que vocês compartilhavam. Ela tinha que ter se rendido àquilo que ela sentia para fazer aquilo que ela sentia, né? E não, de repente, seguir só o dinheiro, só a família, né? Só o patrimônio. E para as pessoas em que ela não permitiu que você entrasse na vida dela, né, que você se dedicasse mais a ela, ela se arrepende de não ter se rendido ao que ela sentia por você. Você abandonou o que sentia e foi viver outras situações, né? Então ela se arrepende de não ter se rendido, mas na cabeça dela, ela acredita que hoje está difícil dela recuperar isso, tá? Porque ela acha que você não quer mais. Tá bom? Então essas foram as leituras de hoje. Espero ter colaborado com vocês de alguma forma. Um grande beijo e até a próxima.